Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para darmos continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Chegamos na nossa penúltima aula, a aula número 12. E aqui nós estamos chegando na última etapa, no último período da Igreja na Terra, no seu sentido profético. Como os irmãos sabem, o título da nossa lição é as 7 cartas do Apocalipse e o subtítulo, os 7 tempos da Igreja na Terra. Chegamos agora à 7ª carta, à Igreja de Laodiceia, a igreja do último período, aqui na Terra. Laodiceia, a Igreja Liberal. Esse título é importante entender o porquê desse título. Esse título aqui trazendo uma representação do liberalismo teológico, Então, não falando do liberalismo secular, porque o liberalismo secular, se você for buscar uma definição, até na internet, se você pesquisar, às vezes o professor pode pesquisar aí, vai trazer algumas sentido, podemos dizer, bom, acerca desse assunto, sobre liberalidade, sobre liberalismo, sobre coisa liberal, no sentido político, no sentido comercial e social também, sobre a expressão, liberdade de expressão, vai dar sentidos, podemos dizer, que vai de favorecimento para a população, podemos dizer assim, para uma população, para um povo. Mas não é esse sentido aqui. O sentido aqui é liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico traz grandes prejuízos, traz prejuízos para a igreja, prejuízos espirituais, prejuízos morais, e em vários sentidos podemos dizer. Eu tenho uma apostila aqui que fala sobre esse liberalismo teológico, não vamos entrar em detalhes. Por exemplo, sobre os dons espirituais, os liberais, eles refutam a ideia dos dons espirituais. Ele diz que isso é apenas emocionalismo da carne. E outro sentido, no sentido doutrinário, facilita, trazendo certa facilidade para os crentes, que não exige, às vezes, tanta santidade, ou santidade, melhor dizendo, para chegarmos no céu. Então Jesus disse assim que o caminho do céu, ou o caminho que leva que conduz a vida, o que conduz à salvação, é um caminho estreito, apertado, mas o que conduz à perdição é um caminho bem largo, espaçoso, falando de liberalidade teológica. Então, eu não vou entrar em mais detalhe, mas eu quero pedir a você, professor, vá mais profundo na introdução da aula. É importante você chegar explicar para os alunos o que é liberalismo teológico, ou o que é liberalidade teológica. Então, para que eles venham entender, falar com mais detalhe. Isso é importante, repito, na introdução da aula, se você puder fazer isso, é muito importante. Estude sobre o assunto e explique para os alunos na introdução, para que eles entendam a respeito do título da nossa lição. Textuário. O textuário está escrito em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo número 15. Está escrito assim: conheço as tuas obras, que nem és frios e nem és quente. Quem deras fosse frios ou quente. A nossa verdade prática, baseada no versículo em que lemos, está assim: o equilíbrio espiritual é essencial para a Igreja de Cristo. Então isso é muito importante aqui, para a igreja, um equilíbrio espiritual, ter um certo conhecimento da palavra de Deus no sentido acadêmico. Isso é muito importante, aprender, porque isso nos ajuda a ter uma interpretação correta da palavra. E quem tem uma interpretação correta da palavra vai entender, também acerca da graça de ser um crente espiritual equilibrado. Isso é muito importante. Agora, quem tem uma interpretação errada, como estamos falando acerca do liberalismo teológico, logo ele vai querer ir contra esse sentido aqui dos dons espirituais. Logo entendemos que necessitamos dos dons espirituais, dos dons ministeriais, para assim termos um equilíbrio
também naquilo que a Bíblia está nos ensinando. Então, e para isso eu preciso ter uma interpretação correta da palavra e vai entender tudo isso. Uma igreja morna é uma igreja sem direção de Deus. Então observe que uma igreja morna, como botamos aqui na nossa verdade prática, é uma igreja sem a direção do Senhor. E uma igreja sem direção de Deus é uma igreja que anda por conta própria, né? Que faz o que bem entende e o que acha melhor. Então, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é diferente. É uma igreja, né, que tem dono. É uma igreja que anda em conformidade com a palavra do mesmo. Isso é muito maravilhoso. A nossa leitura bíblica em casa está no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14 ao 22. Nosso objetivo geral é expor que Laodiceia foi a igreja do liberalismo. Então, como eu falei para os irmãos, a respeito do nosso título, falando de liberalismo teológico, então, repito, querido professor da escola bíblica, busque entender, compreender o que é liberalismo teológico e repasse para a igreja, ou repasse para os alunos na sala de aula, melhor dizendo. Isso é muito importante. Nós temos 3 objetivos específicos: explicar a importância da carta à igreja de Laodiceia. O segundo é evidenciar as características da igreja em Laodiceia. E o terceiro é enfatizar que esta igreja abandonou Jesus, mas mesmo assim ele o repreendeu e lhe deu uma segunda chance. Olha que Deus maravilhoso. Sempre costumo dizer que até o juízo de Deus vem acompanhado de misericórdia. Então veja que o povo estava longe dele, deixando por lado de fora, mas Jesus mesmo assim, ainda dá uma chance. Assim, o segredo é o quê? Arrepender. Vamos para a nossa introdução. A nossa introdução está assim: Laodiceia é o retrato do mundo gospel que anda em conformidade com o mundanismo. Então é importante entender aqui. Laodiceia é o retrato do mundo gospel que anda em conformidade com o mundo, né? Então, meus queridos irmãos, é importante entender, a igreja de Jesus, ela anda na contramão do mundo. Ela não tem compatibilidade com o mundo. Então, o mundo vai para um lado, a igreja vai para o outro. Eu gosto do versículo que Salomão escreveu, que diz assim, que o caminho do entendido é para cima, para que se desvie do inferno que é para baixo. Então a igreja vai para um lado, o mundo vai para o outro. Então Jesus disse que nós não somos daqui, nós somos do céu, nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Sinal disso é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Se não me foge da memória, é Lucas capítulo 17, versículo de número... Lucas capítulo 10, versículo de número 20, Jesus disse assim: alegrai-vos, por estar o vosso nome escrito no livro da vida. Então, isso é um sinal de que somos do céu. O nosso nome está escrito lá nos registros celestiais. Que coisa gloriosa, né? Então, a igreja anda na contramão do mundo. Laodiceia é o retrato do mundo gospel que anda em conformidade com este mundo. O ecumenismo tem tomado conta de um povo que se diz evangélico, e isso tem expulso Jesus de dentro da igreja, ou melhor, de seus corações. Outra coisa interessante aqui, né, é o ecumenismo. O que é ecumenismo? O ecumenismo é uma junção, né, de todas as religiões. Então isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Porque aqui entra a conformidade com o mundo. Muitas coisas que... imagine alguém que procura andar em santidade, que não se mistura com as coisas do mundo e agora ter que se juntar, entrar no meio. Então vai haver uma certa, como se diz, contaminação com aqueles que é puro. Vai entrar no meio dos impuros, vai se contaminar. Isso é fato. Então, quanto mais nós se santificamos, porque a palavra santidade já dá a ideia de separação, separado do mundo, né, para o serviço exclusivo do Senhor.
né? Então a igreja é separada do mundo para Deus. Então ela sai do mundo, é longe, se distancia das coisas do mundo e chega mais perto de Deus. Então o ecumenismo, ele deixa Jesus por lado de fora, podemos dizer, ou até mesmo dos seus corações. Melhor dizendo, Jesus já não está mais nos corações das pessoas que andam em conformidade com o mundo. Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Então isso está em Mateus 6:24. Há de agradar um e aborrecer o outro, né? Essa é a igreja do qual o povo é quem manda e faz o que bem entende. Então uma igreja que o povo é quem mandava e fazia o que bem entendia. E logo aqui no primeiro tópico nós vamos entrar nesse assunto. Mas em meio às ilusões religiosas existe um povo que não se corrompeu e que permanece firme esperando o seu Senhor, o qual virá sem demora. Apocalipse 3, versículo de número 11. Uma igreja que ama a palavra e guarda em seu coração não perderá o foco. Ela é dirigida e protegida pelo seu Senhor. Uma igreja que ama a palavra e guarda em seu coração, de forma alguma ela vai perder o foco. Por que não perde? Porque ela é guiada, ela é dirigida pelo Espírito Santo, né, do Senhor. Ele está aí orientando, guiando os passos desta igreja e dizendo para ela o caminho que deve seguir. Então não perde o foco de forma alguma. É uma igreja que anda de acordo com a palavra do seu Senhor. Mas vamos para aqui o primeiro tópico, carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia, né? A 7ª e última carta foi enviada à igreja em Laodiceia. Seu nome significa direito do povo, o direito do povo mandar. Então a igreja, o povo era quem mandava aqui. Vamos lá. Uma igreja que seu líder havia perdido a autoridade espiritual. Então veja que aqui o líder havia perdido totalmente a autoridade espiritual. O povo fazia o que bem entendia, o que achava melhor, né? Aprontava, pintava e bordava, como diz assim. O líder não estava nem aí para o que estava acontecendo, né? Então aqui nós podemos entender muitas das vezes a preocupação de um líder, né, que quer guiar a igreja no caminho certo. Por quê? Porque a igreja está sob sua responsabilidade. Quando nós lemos Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 17, a Bíblia diz: obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos, pois, a ele. Né? E você vê que ele diz assim, porque ele é aquele responsável, ou dará conta de cada uma que está sob a sua responsabilidade. É ele que vai dar conta de cada ovelha. Então isso é interessante. Depois os irmãos podem ler lá, né, Hebreus 13, 17, e vai entender a responsabilidade de um pastor. Então o pastor que está debaixo da potente mão de Deus, guiado pelo Senhor, ele sabe que ele tem uma responsabilidade de que um dia, melhor dizendo, ele vai prestar conta de cada ovelha que está sob a sua responsabilidade. Então ele preocupa em ensinar. Então aqui o líder havia perdido a autoridade espiritual e ele não estava mais preocupado em ensinar a igreja e morar no céu, deixar as práticas antigas, né, deixar tudo que atrapalhava de ter uma vida santa perante o Senhor e seguir o caminho certo. Eles não estavam mais preocupados com isso, mas o verdadeiro pastor, ele preocupa, ele ensina, né? Ainda que alguém o tenha como, às vezes, alguém rude, mas não é isso. O pastor está preocupado com o rebanho que Deus lhe confiou e levar ela a morar nas mansões celestiais, entrar junto com ela no céu, melhor dizendo. Uma igreja dominada pelo povo, uma igreja dominada pelo povo. Seu nome já diz, direito do povo mandar. Então, era uma igreja dominada pelo povo. Quer dizer, o povo ditava as regras, como já demos a entender aqui. Era o povo quem mandava lá. O pastor já tinha perdido a autoridade, como podemos entender aqui. Direitos humanos. Então, veja aqui que traz o sentido de direitos humanos. Não era mais Jesus que mandava, e sim os homens. O Senhor da igreja estava do lado de fora, pedindo licença para entrar. Com toda a educação, né? Não era mais Jesus que mandava, e sim os homens. Uma igreja em que Jesus não está mais nela, meus irmãos,
é morte na certa, podemos dizer, morte espiritual. Uma igreja em que Jesus não manda mais e os homens é quem manda, é uma igreja sem direção. Né? Mas uma igreja que Jesus que está dentro, está nela, e que quem manda é Ele, é uma igreja que tem direção. É uma igreja que tem, como se diz, um alvo, e ela preocupa em santificar e andar de acordo com a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Laodiceia representa a igreja dos dias finais desta dispensação. Então, como falamos, Laodiceia representa a igreja dos dias finais desta dispensação. Dispensação essa, a dispensação da graça. Né? E se paramos para entender isso aqui, analisarmos o cenário do mundo evangélico que estamos vivendo, lendo com atenção acerca de Laodiceia, nós observamos que não há diferença, não é? Não há diferença. Mas no meio de um povo que muitas das vezes anda relaxadamente e não tem preocupado, muitas das vezes, em agradar o seu Senhor, existe os remanescentes que não se dobra, que não abre vazão para o pecado, que permanece firme esperando a volta do Senhor. Ele diz assim, no sentido profético, essa igreja é contemporânea de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, aquilo que falamos, a igreja do arrebatamento, a igreja que aguarda Jesus, a igreja que permanece firme, a igreja que tem amor, como falamos em lições anteriores, a igreja que ama verdadeiramente na prática, né? Não apenas somente de sentimento, podemos dizer assim, como falamos na lição anterior, mas que ama verdadeiramente na prática. Não é? Tem amor pela palavra, amor entre os irmãos e amor pelas almas. É a igreja remanescente que está aí vivendo muitas das vezes um mundo de tantas ilusões, podemos dizer, mas não deixa ser levado pelas ilusões que está aí, onde muitos já foram iludidos. Mas a igreja Filadélfia, que é a igreja dos remanescentes, permanece firme e fiel ao Senhor. A igreja morna, como em todas as outras igrejas, o Senhor diz para Laodiceia que ele o conhece. Meus queridos irmãos, né, como falamos isso aqui, eu creio que em todas as cartas nós vem falando sobre esse conhecimento pleno do Senhor, né, de todas as igrejas. Então o Senhor é quem nos conhece, Ele conhece-nos nos mínimos detalhes, como eu gosto do versículo que tem lá em Jeremias 17, versículo 9, se não me foge da memória, ele diz assim que o profeta vai dizer assim que perverso e enganoso é o coração, quem o conhecerá? Veja que ele interroga, dizendo, quem o conhece? E o Senhor toma a boca do profeta e diz, eu, o Senhor, sondo os corações e esquadrinho os rins, em algumas versões. Então veja que o Senhor diz, eu sondo. Sondar é fazer um exame minucioso, quer dizer, conhece-nos nos mínimos detalhes. O Senhor nos conhece nos mínimos detalhes. Então, meus queridos irmãos, se tem alguém que nos conhece perfeitamente em todos os aspectos, em todos os pontos, por exemplo assim, nos pormenores, é o Senhor. Ele nos conhece. Jesus diz claramente para essa igreja que suas ações têm lhe causado ânsia de vômito. Veja como nós podemos entender assim, porque não, nem é frio nem é quente, as é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Isso é um sinônimo de algo que causa mal-estar. Né? Essa igreja estava causando mal-estar para o Senhor, né? Porque ele usa aqui uma figura de linguagem, dizendo que eu vomitar-te-ei da minha boca. Isso causava um mal-estar. Não é? Então, vamos mais para frente. A palavra grega para amor não é vomitar, cuspir fora. Então, isso aqui é interessante, vomitar, cuspir fora. Na nossa leitura diária, nós falamos um pouco sobre isso aqui. Quem fica de fora? Né? Quem é que vai ser lançado fora? Os cães, os feiticeiros, idólatras, né? Os homicidas. Então, vai ser lançado fora. Né? Os mentirosos, tudo vai ser lançado fora. Apocalipse 22 e 15. Então, o cuidado que devemos ter para andarmos de acordo com a palavra do Senhor, para que sejamos aceitos por Ele.
O que Jesus estava querendo dizer para ela é que não tinha como aceitá-la da forma que ela estava. Que se ele não mudasse de atitude, ele o lançaria fora da sua presença. Pronto, tá aí. Ele lançaria fora da sua presença. Então, isso é muito sério. João 15:16, nós podemos também entender isso aqui. A igreja não pode pensar que é independente. Olha, foi Jesus quem disse, sem mim nada podereis fazer. João 15:5 e o versículo 5. Sem Jesus não somos nada. É como palha, como o vento espalha. Né? Então foi Jesus quem disse, sem mim nada podereis fazer. Então não pense o homem que ele é independente. Né? E nós necessitamos de Jesus 100%. A igreja que o povo manda, em uma igreja em que o homem acha que quem manda é ele, Jesus já não está mais nela. Então uma igreja que o homem acha que quem manda é ele, Jesus já está do lado de fora. Era o caso aqui. Então Jesus já não estava mais nela. Então Jesus só está onde ele é aceito. Ele é educado por intermédio do Espírito Santo. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. O que é que Jesus disse? Eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai que envie um outro Consolador. Quer dizer, um outro que faz as mesmas obras que Jesus faz. Né? Consola, intercede. Então, isso é muito interessante, nos lembra daquilo que Jesus falou. Então, aonde os homens querem ditar as regras, Jesus já não está mais. Então, quando nós deixamos Jesus fazer, como Jesus nos ensinou, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, na oração do Pai Nosso. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. O próprio Jesus nos dá exemplo disso no Getsemane, quando ele está orando, ele diz, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas depois ele vai dizer, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Né? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É isso que Jesus nos ensina, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. A vontade de Deus na igreja, a vontade de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Né? Seja feita em tudo a vontade dele. Isso é muito maravilhoso. Vamos para frente, vamos para o segundo tópico. Laodiceia, uma igreja orgulhosa, de nada tenho falta. Olha, uma igreja bem abastecida, que tinha de tudo. Né? Eu observei na leitura diária do pastor William, ele até chegou a falar que essa igreja era um povo independente, não recusaria até as ajudas do Império Romano, mesmo sendo uma província romana, recusava a ajuda de Roma. Então, quer dizer, eles eram um povo orgulhoso, como se diz, de nada tenho falta, não é isso que diz? E observando a leitura diária do professor Lorival, ele até citou, né, a respeito de Esmina, a diferença. Esmina era pobre, né, financeiramente, mas espiritualmente rica. Mas Laodiceia era diferente, era abastecida, de nada tenho falta, e ao mesmo tempo tinha falta de tudo, que era a presença do Espírito Santo em suas vidas. Então vamos lá. O início da queda de um cristão começa quando ele acha que não tem necessidade de buscar mais a face do Senhor. Então a queda de um cristão começa na onde? Quando ele acha que não tem mais necessidade de buscar a face do Senhor. O crente deve sempre estar desejoso de a cada dia chegar mais perto de Deus, assim como o salmista no Salmo 42, verso 1 e verso 2. Como a corça, né, sente ardente desejo pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ou a minha alma tem desejo de ti. Então veja que a corça era um animal que exalava um cheiro forte, né? E quando ela sentia que o predador estava rondando por perto, qual era o maior desejo da corça? Era achar as águas, e principalmente águas correntes, como podemos entender aqui. E quando ela levantava o seu focinho, podemos dizer assim, ela sentia o cheiro das águas. E ela fazia carreira em busca, nada e nem ninguém o atrapalhava, ela corria. E ela se banhava por completo, mergulhava nas águas. E isso tirava todo aquele cheiro forte que estava nela. Quer dizer, os lobos que ia
em busca daquela corça, perdia totalmente ela de vista, né? Então, se não fosse para nós fazer uma aplicação aqui, veja, quanto mais mergulhamos na presença de Deus, quanto mais mergulhamos na palavra, mais o inimigo nos perde, quer dizer, né? Ele vai perdendo o nosso rastro, vai perdendo o predador não nos sente mais, porque estamos protegidos, cobertos pelo Senhor. Então isso é muito importante. A corça se banhava, perdia aquele cheiro, né, forte que tinha, e o predador perdia agora o seu rastro e não o achava mais. Ela saía das águas e ia embora tranquila. Então por isso que o salmista vai dizer: assim a minha alma tem sede de ti. Então quanto mais buscamos ao Senhor, mais longe ficamos do predador. Coisa maravilhosa. Em momento nenhum devemos pensar que já estamos satisfeitos, no sentido de não precisarmos mais de poder espiritual, mais de graça, mais de humildade, mais sabedoria, mais comunhão. Então, meus irmãos, não pensamos que já estamos abastecidos o suficiente, né? Que não necessitamos de quê? No sentido de não precisamos mais de poder espiritual. Precisamos de quê? De mais graça. Cada dia buscamos mais graça, mais humildade. Isso é algo interessante. O que é que a Bíblia vai dizer? Que na frente da honra sempre vai a humildade, nos revestindo mais e mais de humildade. Mais sabedoria, pedindo a Deus mais sabedoria, mais comunhão com Ele. Isso é maravilhoso, ter mais comunhão com Ele. Devemos sempre buscar mais de Deus, de seu amor, de seu Espírito e sua palavra, da sua santidade. Então, precisamos mais e mais. A cada dia buscamos, cada dia chegamos mais perto de Deus, né? Deixamos de lado as coisinhas, as picuinhas, tudo aquilo que atrapalha e chegamos mais perto de Deus. Tem gente que perde tempo com tantas coisas vãs, podemos dizer assim, que não traz edificação, com mau falatório, com conversa que não edifica. Perde tempo, como disse o Salmo 1, ou conhecido como Salmo 1, né? Em rodas de escarnecedores, se detém caminho dos pecadores, mas é melhor estarmos perto do Senhor como árvore plantada a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Uma igreja orgulhosa, né? A igreja em Esmina era pobre, quando na verdade era rica. Então, o que nós falamos? A igreja em Laodiceia se orgulhava de sua riqueza, quando na verdade era pobre. Aqui encontramos uma das ações do declínio espiritual desta igreja. Então, qual era o problema? O orgulho. O orgulho leva muitas pessoas ao declínio. Se acha bom, se acha melhor do que os outros. Isso é um perigo, meus irmãos, né? Quando as pessoas se acham que ele é sempre melhor. Então, vamos a cada dia, né, esquecer essas coisas e sempre pedir de Deus, e Deus nos dará aquilo que nós necessitamos. Se tornou orgulhosa em seu ministério e começou a usar parâmetros humanos como medida. Então, usava o quê? Os parâmetros humanos como medidas para a sua vida. Então foi aí que perdeu, no lugar dos valores espirituais. Então botaram o quê? Ideias humanas no lugar dos valores espirituais. Achava aquela pessoa, existe hoje algumas pessoas que dizem assim: não, eu sou crente, Deus me aceita do jeito que eu sou. Será? Né? Porque Deus exige de nós. Não, Deus me usa do jeito que eu sou. Depende. Se você estiver agradando a Ele, né? Se a forma que você está se comportando estiver agradando a Ele, aí sim, Ele vai fazer, mas se não, não tem como. Então Ele exige de nós de como devemos andar. Então é melhor ler a Bíblia com mais atenção e ver o que Ele exige de nós para nos usar. Aos olhos do Senhor, porém, essa igreja era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Infeliz, né? Dinheiro, quer dizer assim, as riquezas que eles tinham não trazia felicidade, porque era uma riqueza sem Deus. Bens materiais sem a presença de Deus, né? Porque tem gente que ele possui, mas ele não deixa se levar pelos bens materiais, né? As riquezas dele não atrapalham ele de servir a Deus.
o que ele tem não atrapalha de ter uma vida de santidade com Deus, né? Ele sabe se comportar como alguém que tem alguma coisa, né? Ele sabe se comportar como um servo de Deus e não é levado pelas coisas dessa terra, pelos bens materiais, porque ele sabe que a maior riqueza dele está no céu. Ele tem, ele sabe que tudo aqui é passageiro, que tudo que possui vai ficar aqui, e o que de mais importante está lá na glória. Isso é maravilhoso. Uma igreja cega e nua, né? Nós falamos sobre isso. Vamos pular para o ponto 3. Laodiceia, para o vídeo não ficar muito grande. Laodiceia é uma igreja com Jesus do lado de fora. Então veja que essa igreja, ela deixou Jesus para o lado de fora por causa das suas atitudes, por causa das suas ações, por causa das suas práticas, né? Podemos entender assim. Ele também o repreende. Veja como aprendemos que Jesus o repreende, né? Jesus admoesta e dá uma chance, né, para esse povo. Quer dizer, Jesus, com seu imenso amor, ainda lhe dá chance para que ele se arrependa, né? Para que se arrependa. Uma segunda chance aqui no ponto 3. Então, meus queridos irmãos, eu quero parar por aqui. Que Deus o abençoe, né? Que Deus nos conceda a cada dia entendimento, sabedoria e graça da sua parte. Finalizar aqui agradecendo a Deus por tantas maravilhas que Ele tem nos concedido, pelo seu imenso amor, né, sobre as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Louvando a Deus sempre pela vida do nosso pastor presidente, pastor Odair Gonçalves Dias, que Deus continua abençoando, junto com a sua família. Também sempre louvando a Deus pela diretoria da nossa igreja, né, Assembleia de Deus, Nova Aliança do Combinado, e também todo o conselho administrativo da nossa EBD. Que Deus nos abençoe. Fica a todos com Deus.